para mim é um grande prazer falar sobre medicações que têm como efeito colaterais os problemas dos cabelos e do couro cabeludo. Antes disso, eu gostaria de fazer uma discreta apresentação das marcas que vocês estão vendo aí na tela. O KS é a minha escola, eu tenho uma escola de tricologia e terapia capilar no Brasil. Essa escola, ela está em atividade faz 15 anos, em setembro comemoramos 15 anos, nós somos pioneiros. Nós somos a única escola no Brasil e em Portugal que pode ministrar a formação em tricologia, certificação internacional em tricologia da International Association of Trichologists. Eu sou, inclusive, inspirado pelo meu amigo Howard, editor-chefe da Brazilian Journal of Hair Health, e eu sou idealizador do Instituto Admir Júnior, da qual um conjunto de ações acontece aqui dentro da área de cabelo, e eu tenho uma marca de suplementos e cosméticos, que é a Tricorres, que já vai fazer aí 8 anos esse ano. Bom, é um prazer poder estar falando para o grupo de pesquisa e escrita científica, né, unindo os países africanos de língua oficial portuguesa com o Brasil, com Portugal, e ter esse grande mestre que aparece aí na foto como uma inspiração. Acredito que todos aqueles que têm a oportunidade de conhecer o Howard, não só pessoalmente, mas também ter algum contato com ele, sabe o quanto o Howard é além de um excelente cientista, talvez um dos maiores cientistas que nós temos no Brasil na atualidade, um dos caras mais generosos e de maior coração que eu conheci ao longo da minha vida como um todo. E a minha satisfação por ter o professor e Dr. Howard como amigo é imensa, é imensurável. Eu sempre digo para minha esposa, para os meus filhos e para as pessoas que eu conheço e que eu faço questão que venham a conhecer o Howard, o quanto o Howard é uma pessoa assim diferente de tudo que eu conheci na área da saúde, e talvez uma das pessoas que eu mais devo aí nos últimos anos por me ajudar em N coisas que eu nunca imaginei que eu iria um dia pensar em fazer, em realizar, e que ele me inspira todos os dias me provocando, né? E eu sou um cara que eu adoro provocações. Toda vez que me provocam no sentido positivo, né, eu acabo me mexendo exatamente para isso. Então, fazer parte do GPEC é uma grande honra. Eu sou muito pouco ativo no GPEC, mas acompanho o GPEC sempre no WhatsApp, e é um prazer poder estar aqui. Falar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou médico e tricologista, eu fui chairman de 2012 a 2021 da International Association of Trichologists. Hoje eu faço parte do board da IAT, sou diretor educacional do KS, sou diretor da clínica, a doutora Ademir Júnior, que ainda é clínica Gatri, mas que está mudando de nome. Eu tenho uma parceria com o Laboratório Cutâneo da Alemanha, onde nós realizamos pesquisa com folículos pilosos e com pele em parceria com outros laboratórios mundo afora, através do São Paulo Skin and Scalp Lab. Sou CEO da TricoRes, tenho o meu mestrado em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de estudar o sofrimento das mulheres que sofrem com uma doença chamada alopecia fibrosante frontal. Tenho um background em dermatologia, em medicina estética, em medicina ortomolecular. Tenho uma especialização em psicossomática, um MBA em gestão e inovação. Faço design de cosméticos e suplementos nutricionais aqui na mesa onde eu atendo. Eu estou falando da cadeira do meu paciente, porque a minha janela está de frente para mim, eu fico de costas para a janela trabalhando, então sentada na minha mesa está minha esposa agora, acompanhando aqui a aula também. E
Então, eu estou aqui na minha sala e dessa mesa onde eu estou trabalhando saem todas as criações para Tricorés através do desenvolvimento de cosméticos e suplementos nutricionais. E desde maio de 2024, eu sou editor-chefe da Brazilian Journal of Hair Health. É um prazer poder apresentar para vocês a certificação internacional em tricologia da AIT. Quem não conhece, precisa conhecer. Hoje nós recebemos no Brasil alguns alunos de Angola que fazem a parte prática da formação da AIT aqui no Brasil, mas estamos abertos a receber profissionais de todos os países que queiram fazer essa formação em português até que nós já estejamos bem estabelecidos em Portugal também, mas aqui o Brasil é a nossa sede. Seria um prazer receber pessoas que queiram tirar a certificação internacional em tricologia aqui no Brasil, na sede do KS aqui em São Paulo. Nós temos um curso de formação científica em terapia capilar, é o único curso de formação científica em terapia capilar que nós temos no Brasil, baseado em mais de 300 literaturas científicas que dão base para essa formação científica. Hoje eu tenho dois grandes cursos que estão sendo lançados, foram lançados no mês de abril, um curso chamado Estude Comigo, Alopecias e Problemas de Couro Cabeludo. São 26 semanas corridas que vocês vão ter contato comigo, caso queiram participar desse curso. Tá aí o WhatsApp. Quem é de fora do Brasil, não esqueça de colocar o sinal de mais 55, que é o código do Brasil, à frente desse WhatsApp. Quem quiser fazer o print dessa tela, fique à vontade. E a imersão intensiva em terapia capilar, que também é um curso que eu não sou professor, mas que eu sou coordenador e supervisor aqui, junto com as nossas professoras que trabalham junto com a gente no ambulatório. Temos um ambulatório social, que acontece todas as quartas-feiras aqui no KS, que é um laboratório que atende pessoas que não têm poder aquisitivo para pagar tratamentos capilares, e nós temos um grupo muito solidário de profissionais que toda quarta-feira se dispõe a vir aqui ajudar a gente, a ajudar pessoas com uma dedicação, um carinho, um amor muito grande. E sou organizador do maior congresso de tricologia do Brasil, mais tradicional, o CIT, que é o Congresso Internacional de Tricologia. Nós vamos ter o CIT em 2026, o oitavo Congresso Internacional de Tricologia, aqui no Brasil. Ele acontece bianualmente. E quem quiser estar no Brasil em setembro do ano que vem, para participar do CIT, vai ser uma grande honra para nós também, ok? KS, para quem quiser fazer um print da tela, tem aí o endereço do KS, a página do KS na internet, mas aqui no segundo link que vocês estão vendo aqui embaixo, existem 4 ou 5 cursos gratuitos, são pocket cursos, cursos pequenininhos, que vocês podem fazer, e vocês vão conhecer um pouquinho do meu trabalho nesses cursos gratuitos, porque eu acho que é bastante interessante. Cursos falando sobre a história da calvície, falando sobre o papel da cafeína no tratamento capilar, entre outros cursos muito bacanas. E quem quiser conhecer ainda mais, aprofundar ainda mais no meu trabalho, eu tenho essa ferramenta chamada O Tricologista, essa marca chamada O Tricologista. É um podcast no Spotify, que você procura como O Tricologista. Eu tenho um portal, que é o otricologista.com, e um canal do YouTube chamado O Tricologista. Está aqui o endereço, o tricologista DR Ademir JE, Ademir Júnior DR, né? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, no YouTube, no portal O Tricologista e no Spotify, estão aí os caminhos para que vocês possam, assim, conhecê-los. Eu sempre gosto de começar as aulas de cabelo falando um pouquinho sobre a tricologia. A tricologia, ela tem aí uma base na área da saúde. Ela não é exclusivamente aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo uma especialidade médica. Em certos países acaba sendo, mas aqui no Brasil não. O Ministério da Educação, ele promove não só pós-graduações, ele aceita pós-graduações multidisciplinares. Então, hoje no Brasil, nós temos desde um terapeuta capilar que tem graduação na área da saúde ou não, que faça tricologia, assim como nós temos farmacêuticos, químicos, biomédicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e naturalmente médicos que fazem tricologia aqui no Brasil.
dentro daquilo que diz respeito às configurações dos seus conselhos de classe. E esqueci, ainda tem o pessoal da área da estética e o pessoal da área da enfermagem. Todo o sucesso de um tratamento clínico em qualquer especialidade, ele é dado por algumas coisas que a gente também baseia a tricologia, no diagnóstico correto, numa escolha assertiva de um tratamento, na aderência do paciente ao tratamento em si, no controle das questões ambientais, dos fatores epigenéticos, estresse, sono, atividade física, uma boa alimentação, numa conduta adequada dentro do tratamento, então comunicação de efeitos colaterais, estar sempre em contato com o profissional para que o profissional ajude dentro do contexto de orientação do paciente 100% do tempo, é uma parceria profissional e o paciente. E o paciente ele tem que entender que o cabelo não é uma estrutura que responde de uma maneira rápida. Hoje a gente sabe que se um paciente tem uma crise hipertensiva, uh, e ele vai parar num pronto-socorro, num pronto atendimento de hospital, e muitas vezes em 15, 30 minutos ele tem a sua crise de hipertensão solucionada, mas quando esse paciente ele chega muitas vezes numa clínica de cabelo para tratar de problemas capilares, esse paciente ele não tem uma resposta rápida. Ele pode estar com uma crise severa de queda capilar e a resposta capilar ela é mais demorada, ela não é uma resposta acelerada. A gente nunca vai ver um tratamento capilar que você vai começar um tratamento agora em um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, o paciente resolver sua queda de cabelo, porque não é assim que acontece. Se acontecer, é um acidente de percurso, porque normalmente não é assim que acontece. E eu tenho um mantra, que é uma frase que eu trago sempre, que é essa frase aqui: a saúde do corpo e das emoções passa pelos cabelos. Então, quem desvaloriza uma queda capilar nunca sentiu a dor que ela causa e não consegue, muitas vezes, compreender o quanto ela está falando daquilo que o nosso corpo e que a nossa psique tem para contar para nós. Hoje, eu sou partidário, eu acredito que as doenças capilares, elas não são doenças exclusivas do cabelo, elas são doenças sistêmicas que se manifestam no cabelo, ou que se manifestam também no cabelo. É fato, por exemplo, que a alopecia androgenética, por exemplo, é um diagnóstico de risco para a síndrome metabólica, está associada a dislipidemias, está associada à resistência à insulina, está associada a um monte de outras manifestações de relevância para nós que trabalhamos na área clínica da tricologia. Ok? Então, é importante que a gente entenda isso para dar seguimento dentro dos cuidados que a gente tem. Bom, eu sei, através de conhecimento, através de conversar com o professor Howard Ribeiro, que a tricologia ela é uma ciência que lida com todos os tipos de cabelo. Eu sei que Angola, que é o país com maior comunicação dentro do GPEC, ele tem uma predominância muito grande de pessoas com cabelo com curvatura, e a gente tem um curso no KS, que é um curso de 3 a 4 horas, todo voltado para cabelos afroétnicos, e vale lembrar que a tricologia em cabelos afroétnicos, ela é uma tricologia completamente diferente daquela que a gente faz em cabelos caucasianos. O diagnóstico ele é diferente, as associações clínicas são diferentes, o exame físico é diferente, a tricoscopia, que é feita com o microscópio tricoscópico, é diferente e a abordagem terapêutica é diferente. Então, toda a tricologia que é feita em caucasiano, ela pode, em parte, ser feita em quem tem a pele escura, em quem tem cabelo afroétnico, mas nem tudo é igual. Existe uma diferença muito grande quando a gente fala de cabelo. Por quê? Porque a pele e o cabelo afro e caucasiano são completamente diferentes uns dos outros, ok? Apesar de a gente ter uma pele que é uma barreira que ela cria
uma relação com o meio em que a gente vive. Então, a pele nos comunica com o meio em que a gente vive, mas ao mesmo tempo ela nos separa do meio em que a gente vive, ela tem características diferentes. Por exemplo, a pele escura é mais resistente, ela perde menos água, ela desidrata menos, ao mesmo tempo ela tem mais resistência ao sol, e a pele caucasiana não, a pele clara não, né? O cabelo com curvatura é um cabelo que ele tem mais ressecamento, ele tem mais quebrabilidade, ele tem algumas configurações que são completamente diferentes dos cabelos caucasianos. Então, a gente vai encontrar na tricologia de pele escura, de cabelo afro, algumas configurações mais frequentes. Essas configurações são a tricorrex sinodosa, que é a quebra capilar. A gente vai ter a síndrome do anágeno curto, que é um cabelo que cresce menos do que um cabelo caucasiano, via de regra. A gente vai ter muita alopecia de tração por causa dos penteados, das tranças, das extensões. A gente vai ter alopecia cicatricial centrífuga central, que é uma doença cicatricial que se dá por seborreia de couro cabeludo, pelo uso de extensões, pelo uso de químicas de alisamento que espalharam no mundo inteiro e chegaram em muitos países, inclusive, com o nome de Brazilian Keratin Treatment, o que para nós não é motivo de orgulho, é motivo de tristeza. Líquen plano pilar, alopecia fibrosante frontal, que foi a doença que eu estudei no meu mestrado, alopecia endogenética e os danos por calor e química. Isso tudo está muito bem documentado nesse artigo publicado em 2024 no Journal da Academia Brasileira, desculpa, no Anais Brasileiros de Dermatologia, tá? Da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E olha que interessante aqui, né? 100% das patologias que nós temos capilares, e eu estou pegando aqui exclusivamente o exemplo da alopecia endogenética, elas são passíveis de serem tratadas com tratamentos completamente diversos. Nós temos desde vasodilatadores, ativos com efeito mitogênico, ativos com efeito que aumentam a expressão de ATP, de AMP cíclico, anti-inflamatórios, agentes fotomoduladores, então a fototerapia é muito utilizada, antiandrogênicos, nós temos antihipertensivos, o próprio minoxidil e espinolactona que a gente usa para tratamento capilar são antihipertensivos, a gente tem antihistamínicos atuando na alopecia endogenética, então existe uma multiplicidade de antifúngicos, o cetoconazol pode ser usado na alopecia endogenética também, então, a gente tem um conjunto de ações conjugadas que podem beneficiar um paciente com um quadro de alopecia endogenética, assim como temos, por exemplo, a possibilidade de, na alopecia fibrosante frontal, no líquido plano pilar, o uso dos antimaláricos, como a hidroxicloroquina ou a cloroquina. Quer dizer, os tratamentos capilares, isso para mim é uma das coisas mais interessantes que a gente tem, e eu quero deixar isso muito claro para quem não tem muita intimidade com os tratamentos capilares, não existe remédio que foi criado para tratar cabelo. Não existe nenhum remédio que foi criado para tratar cabelo. Todas as doenças capilares são tratadas com medicações que vêm de outras especialidades. Tá? Mas o minoxidil nasceu como antihipertensivo por via oral, hoje voltou a ser usado por via oral na tricologia, mas ele foi transformado em um tônico, então ele não é um produto que nasceu para cabelo, ele nasceu como antihipertensivo. Tá? Então, que fique bem claro isso. Óleos essenciais funcionam muito bem para cabelo também. A gente tem os análogos de prostaglandina, como a latanoprosta, que é utilizada para tratamento de glaucoma. Então, o tratamento capilar é algo muito interessante porque a gente usa medicações de toda a farmacologia para tratamento de outras especialidades dentro da tricologia para tratar os cabelos. E por isso reforça também o fato de que o que eu disse previamente. A tricologia, ela não é cuidar de cabelo, ela é tratar da saúde do paciente como um todo, até porque nós sabemos que todos esses medicamentos que nós falamos aqui podem ter efeitos colaterais que são sistêmicos. E já que nós falamos sobre medicações e efeitos colaterais, o propósito dessa aula é falar exatamente sobre isso. Como as medicações podem influenciar no folículo piloso, no couro cabeludo, induzindo problemas capilares. Então, nós temos medicações que podem causar queda de cabelo, que podem causar o crescimento do cabelo. Mas isso não é bom? Não necessariamente.
Eu posso ter uma hipertricose, que é uma coisa indesejada, que é o aumento de pelos em mulheres, que não seria uma coisa bem-vinda via de regra. Podem mudar a forma do cabelo e podem mudar a cor do cabelo, e é sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. É claro que eu vou passar muito rápido por todas essas coisas que eu trouxe aqui para vocês, porque é muita medicação impactando o cabelo, e assim, algumas mais, algumas menos, mas a gente precisa trazê-las aqui para que vocês possam entender que não é só na bula dos medicamentos que a gente vai encontrar relação. A gente encontra na prática clínica, sim, né? Então, os anticoagulantes, muito utilizados na época da pandemia, foram motivo de muita queda de cabelo. Não só porque a infecção pelo Covid causava queda de cabelo, foi encontrado, inclusive foi um artigo publicado por brasileiros, a presença do vírus do SARS-CoV-2 no folículo piloso, trazendo uma inflamação folicular, o que induziu queda de cabelo, mas os anticoagulantes usados durante a pandemia também eram fatores que determinavam um aumento mais significativo ainda da queda de cabelo nos pacientes que foram contaminados pelo Covid. Anticonvulsivantes, entre os quais o valproato de sódio é o mais comum. Eu não sei o nome fora do Brasil, mas no Brasil o Depakote e o Depakene são duas medicações que sempre estão associadas a quedas de cabelo. Os beta-bloqueadores, como propanolol, atenolol, nesses casos o uso crônico dos beta-bloqueadores, não o uso de curto prazo. Comecei há um mês, há 2 meses, estou com queda de cabelo. Não, é 3, 4, 5, 10 anos depois que a gente vai ter isso. Bloqueadores de canal de cálcio, como verapamil, diltiazem, antidepressivos, os inibidores de recaptação de serotonina, como a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina. A amitriptilina é de uma outra classe de antidepressivo, mas é uma medicação que causa bastante queda de cabelo também. Ácido salicílico em altas dosagens, os derivados imidazólicos, que são os antifúngicos, né? Fluconazol, itaconazol, cetoconazol, mais a gliserfulvina, que não é um derivado imidazólico, também causa. Os antibióticos de uso prolongado, as tetraciclinas, as penicilinas, as sulfonamidas causam queda de cabelo. E aqui a gente tem um artigo, uma revisão de literatura falando um pouco sobre isso, né? Eu trouxe aqui para vocês, uma das autoras desse artigo é a doutora Antonella Toshi. A doutora Antonella Toshi é uma das pessoas que mais publica e que mais pesquisa. Hoje ela está baseada na Universidade de Miami, sobre cabelo. Aqui tem o último livro que nós recebemos aqui no Brasil, publicado pela doutora Antonella Toshi em português, é um livro sobre doenças capilares e unguiais do diagnóstico ao tratamento. Doutora Antonella Toshi com a doutora Bianca Piracini, que está baseada em Bolonha. Então, eflúvio telógeno, que é um tipo de causa difusa, que está associada ao pós-parto, ao pós-operatório, ao pós-Covid, ao pós-infecção, é, ao pós-operatório de cirurgias plásticas também, por que não? A pneumonias, quer dizer, há um monte de coisas, a condições variadas, o eflúvio telógeno pode ser causado por anticoagulantes, antidepressivos, antineoplásicos, antirretrovirais, drogas antitiroidianas, ansiolíticos, inibidores de aromatase, bromocriptina, fluoroscopia, envenenamento por mercúrio, o próprio minoxidil, que é para tratar cabelo. Quando você começa a usar o minoxidil, você pode ter um eflúvio. Quando você para de usar o minoxidil sem desmamar, você pode ter é, queda tipo eflúvio telógeno. Os estabilizadores de humor, como o ácido valproico, que eu já falei, e o lítio. O lítio, eu tenho muitos pacientes que têm queda de cabelo por lítio. A pausa dos contraceptivos orais, a pausa, não o uso, mas a pausa. Os implantes liberadores de progestágenos, as anfetaminas, a metildopa, os retinóides, o envenenamento por talho, tudo isso pode causar eflúvio telógeno, que é uma queda difusa. Aqui um artigo do Jornal Vascular Brasileiro, uma revisão de literatura falando sobre alopecias relacionadas ao uso de anticoagulantes, reforçando a questão dos anticoagulantes, né, como fatores de causa de eflúvio telógeno, que é essa queda difusa. O uso da sertralina também,
num relato de caso. No caso da sertralina, é o antidepressivo com o maior número de relatos de casos publicados, pelo menos dentro da última pesquisa que eu fiz. Esse é um relato de caso de 2025, não, de 2015, desculpa. E aqui, causando queda de cabelo ainda, né? Antihipertensivos inibidores da enzima conversora de angiostecina, antiepiléticos como o topiramato. Hoje se usa muito topiramato para emagrecimento aqui no Brasil, não sei se em outros países também tem sido usado. Citotóxicos como a ciclofosfamida, metotrexato, muito usado na dermatologia para tratamento de algumas doenças autoimunes, como é o caso da psoríase. A gente tem muita psoríase de couro cabeludo tratada com metotrexato. Imunossupressores como a ciclosporina, o tracolimo, que é usado para dermatoses também, como dermatite atópica, psoríase também. Os retinoides, isotretinoína, usado para acne, acitretina para psoríase. Hormônios e anti-hormônios, como os contraceptivos orais, principalmente aqueles. E isso é interessante, né? Porque a gente falou de alopecia androgenética, mas nós podemos falar de progestágenos androgênicos. A gente sabe que os progestágenos são divididos em três classes: os androgênicos, os antiandrogênicos e os neutros. E a gente tem, por exemplo, o levonorgestrel, que é um progestágeno androgênico, então agrava uma alopecia androgenética, mesma forma que nós temos a ciproterona, a drospirenona, a clormadinona, que são progestágenos antiandrogênicos, quer dizer, ajudam no tratamento da alopecia androgenética. As terapias de reposição hormonal, dependendo de como forem feitas, principalmente se forem utilizadas com androgênicos, com ativos androgênicos, testosterona, hoje a gente tem, ai meu Deus, cadê? A gestrinona, o chip, o implante hormonal de gestrinona tem causado bastante queda de cabelo, e até mesmo a pausa dos antiandrogênicos, né? Não os antiandrogênicos em si, mas a pausa dos antiandrogênicos pode levar à queda de cabelo. Anti-inflamatórios não esteroidais podem causar queda de cabelo, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, uso prolongado deles, tá? E alguns medicamentos para a tireoide em doses altas, por exemplo, a própria levotiroxina, que trataria uma queda de cabelo causada por um hipotireoidismo, pode causar queda de cabelo, assim como o propiltiroacil. Hipolipemiantes, nem toda estatina causa queda de cabelo, mas a atorvastatina e a simvastatina causam. Os anabolizantes esteroides também. Tratamentos para gota, como alopurinol. Corticosteroides de uso prolongado causam queda de cabelo. Nós vamos ver um outro efeito paradoxal do corticosteroide na questão do folículo piloso, que daqui a pouco a gente vai falar. Os antineoplásicos, né, além de quimioterápicos, como tamoxifeno, ele tem um papel muito importante na mulher que teve câncer de mama. Ele inibe a atividade estrogênica, isso é prejudicial para quem tem alopecia endogenética, assim como os inibidores de aromatase, para quem tem alopecia endogenética também. Antivirais como a zidovudina, ribavirina. Já falamos da isotretinoína para acne, antes eu falei para psoríase, antipsicóticos, hipoglicemiantes, como a glibenclamida, e a metformina raramente causa, mas a metformina pode até prevenir alguns tipos de queda de cabelo, por exemplo, na mulher com síndrome do ovário policístico, que pode desenvolver alopecia do tipo androgenética. E os interferons usados na hepatite C causam muito eflúvio telógeno, essa queda difusa sobre a qual eu já falei. Medicações que causam alteração da cor do cabelo. Olha que interessante. Deixa eu ver se eu não pulei slide nenhum. Não, não pulei. Entre os quimioterápicos que causam alteração da cor, nós temos a ciclofosfamida e a doxorubicina, que podem despigmentar o cabelo, resultando em fios mais claros ou grisalho, devido à redução da produção da melanina. Olha que legal. Os antimaláricos, como a cloroquina e hidroxicloroquina, podem causar o escurecimento dos cabelos em alguns indivíduos. E isso é interessante, porque foi um fenômeno que a gente acabou vendo durante a pandemia naqueles pacientes que optaram, apesar de aqui no Brasil não ser um protocolo aceito, muitas vezes até assim meio que mal visto, os pacientes que usaram cloroquina, alguns deles relataram durante a pandemia o escurecimento capilar.
Medicamentos citotóxicos, como a bleomicina, podem levar a uma melhora da pigmentação de cabelo, assim como os interferons podem causar despigmentação. Então, as medicações elas podem efetivamente não só estimular, levar à queda de cabelo, mas mudar a cor do cabelo. Os retinóides podem clarear cabelo, o metotrexato, que é um imunossupressor citotóxico, pode despigmentar cabelo ou induzir uma aceleração do cabelo branco, do cabelo grisalho. Os inibidores de tirosinase, lembrar que a tirosinase é importante na cascata da produção da melanina, como a eflornitina, pode causar despigmentação do fio. Para o caso que essa eflornitina ela foi desenvolvida, que é o caso do hirsutismo facial, que é um creme facial para diminuir os pelos faciais, esse clareamento dos pelos é bem visto, mas se a gente for pensar em inibição de tirosina, talvez não. A talidomida, ela pode causar despigmentação capilar, clareando o cabelo, levando a cabelos grisalhos. E aqui eu tenho uma despigmentação capilar irreversível induzida pelo Propofol. Olha que interessante como o cabelo deste paciente, um relato de caso do International Journal of Dermatology, como o cabelo desse paciente clareou, criou uma mudança de pigmentação, quer dizer, não, houve uma mudança na resposta folicular, que a partir desse momento, o paciente do paciente se tornou um cabelo mais loiro definitivamente, tá certo? E aqui a cloroquina, né? Aqui a cloroquina, nesse caso, induzindo despigmentação capilar, inclusive descílios. Também um relato de caso, 2009, da revista Lupus. Medicações que alteram a forma dos cabelos agora. Quimioterápicos, ciclofosfamida, doxorubicina, podem causar queda, nós já havíamos falado previamente, mas podem alterar a textura do cabelo, normalmente aumentando a curvatura do cabelo e deixando os cabelos mais encaracolados ou crespos. Após o crescimento, quando a pessoa começa a usar o crescimento do cabelo, pode ser modificado. Ciclosporina pode causar crescimento de cabelos mais grossos e encaracolados, então muda a forma capilar. Essa mudança pode ser significativa em pacientes que tinham cabelos lisos previamente. Os interferons, no caso aí o interferon alfa, altera a forma de cabelo, aumentando a curvatura, deixando os cabelos mais encaracolados. Os retinóides, como a isotretinoína, pode causar mudança do cabelo, deixando-se os mais fios e mais lisos. E isso é muito interessante, porque os retinoides também mudam a produção de oleosidade, podendo deixar esse cabelo mais seco também, mais seco e mais quebradiço. Então, quanto mais fino esse fio fica, mais propenso ele fica a sofrer dano. E quanto menos filme lipídico, filme oleoso esse cabelo tem, mais quebradiço ele fica. Então, os retinoides têm essa capacidade também. Tacrolimus, nós falamos, pode causar queda de cabelo, imunossupressor, aumenta a curvatura do cabelo, deixando os cabelos mais encaracolados. Agora, medicamentos que podem diminuir o crescimento capilar. Vale entender que nem sempre diminuir o crescimento capilar é ruim, principalmente se a gente pensar no uso tópico, porque existem muitas mulheres que se beneficiam com isso, reduzindo pelos faciais, reduzindo os pelos de axila, de virilha, pelos de braços e de pernas, que para muitas mulheres esteticamente os pelos não são bem-vindos. Então, alguns quimioterápicos acabam tendo esse benefício, como é o caso da ciclofosfamida e doxorubicina, nós já falamos sobre elas. Essas medicações também elas podem causar aquilo que é chamado de efeito anágeno. Se o eflúvio telógeno, desculpa, eflúvio anágeno, se o eflúvio telógeno que eu falei lá atrás, no comecinho do nosso bate-papo, é uma queda de cabelo que acontece 1, 2, 3 meses depois de qualquer evento, como cirurgia, parto, infecção, ou seja lá o que for, o eflúvio anágeno ele começa, às vezes, após alguns dias de uso da droga ou do envenenamento, por exemplo, por mercúrio, por chumbo, por arsênico. Então, o eflúvio anágeno é uma queda de cabelo difusa também, mais agressiva e mais rápida. As quedas capilares por quimioterapia são um tipo de eflúvio anágeno, são o melhor exemplo clínico de um eflúvio anágeno. Nós vamos falar sobre as quimioterapias mais no fim da nossa aula de novo. Mas alguns
quimioterápicos, é, assim, desculpa, mas esses quimioterápicos não estão associados ao aumento do cabelo. Quer dizer, eles não diminuem o crescimento capilar, eles causam queda do cabelo, desculpa, mas não aumentam o crescimento capilar. Aqui eu vou fazer um paralelo, né? Aumenta e diminui. Isotretinoína pode diminuir o crescimento do cabelo, mas não causa hipertricose. Tamoxifeno, né, que é um modulador seletivo do receptor estrogênico, pode diminuir o crescimento de cabelo, mas não causa aumento do cabelo. Beta-bloqueador também diminui o crescimento capilar, mas não causa aumento de pelo. Anticonvulsivante, convulsivante, como valproato e carbamazepina, pode causar queda de cabelo tipo eflúvio telógeno, mas não, mas alguns anticonvulsivantes, como o fenobarbital, podem aumentar o crescimento de pelos corporais. Anticoagulantes, varfarina, heparina, podem causar eflúvio telógeno e diminuir o crescimento de cabelo e não estão associados ao aumento de pelos. Minoxidil, esse sim, pode aumentar o crescimento de cabelo e pode aumentar o crescimento de pelos também. Então, a gente tem visto muitas mulheres usando minoxidil oral hoje em dia que têm reclamado de aumento de pelos, que é o efeito colateral do minoxidil, porque ele não é seletivo para o couro cabeludo. Então, ele aumenta a sobrancelha, aumenta os pelos faciais, aumenta pelo de braço, aumenta pelos em todos os lugares do corpo. Finasterida e dutasterida, que são duas drogas muito utilizadas, elas vêm da urologia, mas são muito utilizadas no tratamento da calvície endogenética, da alopecia cicatricial científica central, da alopecia fibrosante frontal também. Inibem conversão de testosterona em dihidrotestosterona. Então, elas promovem crescimento capilar em pacientes com alopecia endogenética e não estão associadas à hipertricose. Bimatoprosta, que é um análogo de prostaglandina, utilizado em colírios para glaucoma. É utilizado, desculpa, utilizado para aumentar o crescimento de cílios. Desculpa, mas pode causar crescimento excessivo de pelos onde o medicamento tiver contato, assim como o minoxidil faz isso. Recentemente, aqui no Brasil e num outro país, eu não me lembro qual, foram relatados crianças recém-nascidos cujos pais usam minoxidil tópico, tópico, tá? E muitas vezes, porque o rosto, a pele fica impregnada com minoxidil, as crianças que ficavam em contato com o rosto ou com o cabelo dos pais começaram a ter hipertricose. Olha que interessante, né? Então, os recém-nascidos começaram a ter hipertricose por causa do minoxidil. Deu maior na mídia isso saiu bastante, né? Inclusive o Howard me mandou uma notificação dessa recentemente, aqui do Brasil. Ciclosporina estimula o crescimento do cabelo em pacientes que usam medicamento devido ao aumento da proliferação dos queratinócitos e pode levar à hipertricose também. Corticosteroides, os corticosteroides é aquilo que eu falei para vocês. Eles podem estimular crescimento de cabelos quando a gente tem algumas doenças anti-inflamatórias, mas o uso prolongado dos corticoides tópicos, pode induzir pausa do crescimento capilar ou diminuição do crescimento capilar. Então, o corticosteroide, na tricologia, nas doenças inflamatórias, ele tem que ser usado com muita parcimônia, pelo tempo correto, e depois ele tem que ser desmamado. Eu vejo aqui no Brasil o uso sempre frequente pelos meus colegas de clobetasol, que é o corticosteroide tópico de mais alta potência. E eu acho isso um absurdo, porque depois, para você desmamar esse paciente desse corticosteroide é difícil, e muitos pacientes, eles deixam de frequentar as consultas e continuam usando os corticoides por um tempo indeterminado, tendo efeitos colaterais locais no couro cabeludo complexos, inclusive a redução dos cabelos e atrofia cutânea e a modificação de microbiota, alteração das secreções cutâneas, tudo isso levando a complicações nas alopecias ou nas dermatoses que eles foram tratar com corticosteroides. Então, o corticosteroide é para ser usado com muita parcimônia, com muito cuidado e não aleatoriamente, tá? Outra coisa importante é
Ele usado por via oral pode causar hipertricose. Corticosteroide pode causar hipertricose quando utilizado por tempo prolongado por via oral. Estrogênios e progestágenos, né, em terapias de reposição hormonal, podem, dependendo se o progestágeno for antiandrogênico, não interferir no cabelo, neutro, não interferir no cabelo. Mas se ele for androgênico, ele pode causar queda capilar. E podem causar hipertricose em alguns pacientes quando o progestágeno é androgênico, como é o caso da gestrinona, como é o caso do levonorgestrel, só para dar dois exemplos. Inibidores de mTOR, como a rapamicina, o sirolimo, eles têm efeitos colaterais que incluem o aumento capilar e aumento de pelos corporais, então tem que ser usados também com muita parcimônia. Então a hipertricose, ela é um efeito colateral da rapamicina e do sirolimo, dos inibidores de mTOR. Antagonistas de androgênios, como a espirulactona, eles podem diminuir o crescimento de pelos corporais e aumentar o crescimento do cabelo, o que acaba sendo algo bastante bem-vindo. Já os corticosteroides são uma classe de medicamentos amplamente utilizados para tratar condições dermatológicas, incluindo aquelas que afetam o cabelo e o folículo piloso, e eles podem ter efeitos bastante paradoxais. Então, eles reduzem inflamações, são potentes anti-inflamatórios, podem ajudar a tratar as alopecias cicatriciais, como alopecia fibrosante frontal, líquen planopilar, lúpus, alopecia cicatricial científica central, alopecia areata, que não é uma alopecia cicatricial, mas como eu já disse, os corticosteroides devem ser utilizados com muita parcimônia. Eles têm um bom efeito imunossupressor, eles ajudam muito na recuperação do cabelo, eles podem ser usados por via tópica, por via oral, por via intralesional, mas eles podem ter como efeito atrofia da pele, atrofia dos folículos, afinamento dos fios, no couro cabeludo, onde isso não é bem-vindo, onde isso não é legal. Eles desregulam o ciclo capilar, podem levar a eflúvio telógeno, podem levar a uma atrofia definitiva desse folículo piloso, ao ponto de você não poder recuperar o cabelo, esse cabelo não voltar a crescer, né? É, Bom, eles podem ter uma imunossupressão exacerbada, levando a efeitos colaterais como aumento, agravamento de infecções. Então, você tem pacientes que usam corticosteroides para tratamento de foliculite decalvante, de celulite dissecante de couro cabeludo, que são duas alopecias infecciosas severas, ou mesmo do Cerium celsi, que é um tipo de infecção fúngica severa, e quando você usa por tempo prolongado, sem o uso adequado de um antibiótico, um de antifúngico conjugado, você pode comprometer a resposta imunológica local, agravando os casos infecciosos dessas patologias e induzindo uma piora muito mais significativa dessas patologias em si. Eles podem também levar a alterações de curvatura, eu já tinha falado sobre isso, e o uso prolongado em áreas que não têm pelos ou o uso sistêmico prolongado, o uso oral prolongado, pode induzir hipertricose nas áreas de uso tópico, por exemplo, no rosto ou numa área de dermatite, seja lá o que for do corpo, ou quando o uso oral no corpo como um todo. Sobre a quimioterapia, que talvez seja o último tema da nossa aula, mas talvez um tema muito importante, porque ela é um assunto de grande relevância, é uma modalidade de tratamento que a gente sabe que é utilizada para tratar o câncer, para destruir células cancerosas, mas pode afetar também o crescimento rápido de outras células, como as células do folículo piloso, as células da matriz do cabelo, assim como as células cancerosas têm um crescimento muito rápido, e se esses quimioterápicos não forem seletivos, ou seja, se eles atuarem em todas as células que podem ter crescimento rápido, eles podem interferir no folículo piloso, levando ao eflúvio anágeno, que é aquele tipo de padrão de alopecia generalizada de couro cabeludo, com a alteração da textura e até no crescimento do cabelo, e isso é um problema muitas vezes sério. Existe um hospital feminino aqui em São Paulo chamado de Hospital Pérola Byton, onde um grupo de estudos de uma universidade que tem curso de graduação em terapia capilar foi conversar com mulheres com câncer de mama e questioná-las antes da quimioterapia o que mais afligia
no tratamento do câncer de mama. E mais do que a mutilação de ter que tirar uma parte ou toda a mama numa cirurgia de câncer de mama, a queda de cabelo era a coisa que mais causava medo, porque era aquilo que ficava mais visível. Então, a queda de cabelo principalmente para mulheres com câncer de mama, algo que é bastante significativo. E aqui eu trago alguns tipos de quimioterápicos associados a quedas capilares, como a dosoxorubicina, que nós já falamos, e a epirubicina, que são as antraciclinas, os taxanos, como o paclitaxel e o docetaxel, os agentes alquilantes, como a ciclofosfamida e a ifosfamida, o metotrexato e o 5-fluoracil, todos eles com efeito ou total ou parcial de queda de cabelo. O eflúvio telógeno é a condição típica dos quimioterápicos. No geral, a gente tem outros efluviotelógenos, outras medicações que também o causam, como a cisplatina, o etoposídeo. Aí tem os cânceres para os quais eles são utilizados: câncer de pulmão, cabeça e pescoço, bexiga, testículo, câncer de pulmão e de pequenas células, linfomas, leucemias, a vincristina, a vinblastina, e todos eles com uma queda de cabelo muito rápida, começando após dias ou poucas semanas do tratamento. Os quimioterápicos também podem causar alteração de cor, nós já havíamos falado sobre isso. Entre eles, a ciclofosfamida e a cisplatina são aqueles que causam mais alteração de cor, e de textura também, como o paclitaxel e o docetaxel, que são os taxanos, e a dosoxorubicina, que é uma antraciclina. Crescimento irregular do cabelo, epirubicina, que é uma antraciclina, doxorubicina também, e o metotrexato, também já havíamos falado sobre isso, mas eu quis pontuar aqui nessa parte de quimioterapia. E existe a possibilidade de hipertricose em pacientes que estão fazendo quimioterapia, principalmente quando a quimioterapia está associada a corticosteroides. E aí não é a quimioterapia que causa a hipertricose, mas sim o uso do corticosteroides, ok? Perda permanente do cabelo é muito difícil, mas ela pode acontecer com quimioterápico, como, por exemplo, com busulfano, usado em preparações para transplantes de medula óssea. A radioterapia isoladamente no couro cabeludo e a radioterapia usada com certas quimioterapias podem, principalmente para o tratamento de tumor cerebral, podem causar alopecia definitiva. Mas aí, nesse caso, muitas vezes é a radioterapia em si que causa essa alopecia definitiva na área onde o posicionamento do equipamento que gera a radiação que vai chegar no tumor de cérebro. Aqui nós temos alguns artigos falando sobre hipopigmentação de pele e cabelo associado a alguns quimioterápicos, como o pazopanib. E no câncer de mama, que é aquele que a gente acaba vendo mais, então tem um resuminho aqui de quais são os mais frequentes, e os efeitos capilares, alopecia, mudança de textura e cor, de pulmão, cisplatina, toposídeo e assim por diante, e nos linfomas também, e o que eles causam? Efluvionagem, perda temporária, até perda permanente em alguns casos, crescimento irregular do cabelo após o fim da quimioterapia. Nas leucemias, os quimioterápicos, efluvionagem, possíveis mudanças de textura, crescimento irregular, alopecia, mudança de textura, alopecia e mudança de textura no câncer de próstata. Então, hoje a gente tem muito dessa preocupação com o paciente que vai passar por quimioterapia em relação à queda de cabelo, e existem alguns tratamentos para isso, entre eles o resfriamento do couro cabeludo. Esse resfriamento ele envolve o uso de dispositivos que mantêm o couro cabeludo em baixas temperaturas durante o período da infusão do quimioterápico endovenoso. Esse resfriamento do couro cabeludo reduz o fluxo sanguíneo para os folículos pilosos, limitando a quantidade de quimioterápico que atinge a área do couro cabeludo, causando menos danos aos folículos e diminuindo o risco de redução do crescimento capilar ou de pausa do crescimento capilar.
Os estudos mostram que essa técnica pode prevenir e reduzir significativamente a alopecia em alguns pacientes, especialmente quando certos tipos de quimioterápicos, como por exemplo os taxanos, são utilizados. Limitações. A eficácia pode variar dependendo do tipo de químio e do paciente achar o procedimento desconfortável. Por quê? Porque a exposição é prolongada durante o curso da quimioterapia a esse capacete que fica gerando uma temperatura de em torno de 21, 22 graus Celsius no couro cabeludo do paciente, se torna extremamente dolorosa com o passar do tempo. Então, se a duração da quimioterapia é prolongada, o desconforto é bastante significativo. Aqui eu tenho dois equipamentos, o Paxman e o Fredo, que são equipamentos utilizados para esse tipo de tratamento, mas existem outros mais simples, onde esses capacetes são gelados num refrigerador e são colocados, principalmente se a quimioterapia é de curta duração, são colocados no couro cabeludo do paciente sem a utilização do equipamento que mantém o capacete resfriado por mais tempo. Então, esses para quimioterapias mais longas, esses para quimioterapias mais curtas. Bom, aqui a gente tem aqui algumas informações sobre prevenção das alopecias induzidas por quimioterapia. Tudo isso tem a ver também com a autorização do oncologista. Eu, como tricologista, sempre digo, como médico tricologista, sempre digo que é muito importante que em duas especialidades em especial você peça autorização para tratar o cabelo do paciente. A primeira delas é a obstetrícia, porque muitas vezes qualquer coisa que você possa usar, e mesmo que não seja medicamento, pode interferir e poder causar uma teratogenia num feto, no embrião. Então, na obstetrícia, a gente tem que ter muito cuidado. O profissional tem que saber quais são esses tipos de produtos, mas ainda assim tem. Uma vez eu prescrevi um suplemento de silício para uma paciente grávida. O obstetra pediu para tirar o silício. Na minha cabeça é muito claro: o silício ajuda no crescimento fetal, ajuda na formação da placenta, ajuda no cordão umbilical, ajuda na saúde da mãe como um todo, mas a obstetra pediu para tirar, eu tirei porque eu não ia fazer nada que o obstetra estivesse dizendo para mim que não era para fazer, porque ela disse que não era para fazer, eu não ia fazer. E o mesmo vale para o oncologista, para o oncologista mais ainda. Então, é possível prevenir uma queda de cabelo induzida por quimioterapia com minoxidil? Em alguns casos, sim, dependendo do quimioterápico. Mas o oncologista tem que autorizar. Se o oncologista não autoriza, é melhor não utilizar. Para mim, isso é muito claro. O tratamento oncológico ele está num grau de importância infinitamente maior do que o tratamento capilar. O tratamento capilar a gente resolve depois, né? Mas a questão da segurança e da saúde do paciente oncológico vem sempre antes. Então, existem terapias tópicas com o próprio minoxidil, com fatores de crescimento, com extratos de plantas, com fototerapia, que podem ser utilizadas. Existem algumas pessoas que optam, e alguns centros oncológicos, e sério, conheço centros oncológicos que utilizam técnicas de acupuntura, de massagem, de aromaterapia para reduzir o estresse e promover bem-estar no paciente, e isso muitas vezes diminui o impacto na queda de cabelo também, mas não necessariamente o impacto que seja tão significativo assim, né? Para o paciente que faz tratamento oncológico por si só, muitas vezes já é necessário um suporte psicológico e social. Quando o paciente entende que o cabelo é muito importante para ele, esse suporte psicológico também precisa estar vinculado ao cabelo em si, ao enfrentamento, ao coping em relação à queda de cabelo, o entendimento que aquilo ali é algo que pode vir a ser transitório, algo que pode vir a ser passageiro e que, no final das contas, vai ser positivo. Tratar, né? Vai ser positivo. Tratar porque, poxa, no final das contas vai estar livre do câncer e o cabelo vai voltar. Muitas vezes, o próprio resfriamento e o próprio tratamento de câncer muda a saúde do couro cabeludo, resseca o couro cabeludo, deixa o couro cabeludo mais sensível, mais descamativo. Então, é possível usar, sim, algumas estratégias que deem conforto para esse couro cabeludo, como alguns hidratantes suaves, lavar o couro cabeludo com produtos com alta suavidade, com pouca astringência, produtos que venham a ajudar. Desculpa, gente.
produtos que venham ajudar o paciente a melhorar as condições da fisiologia do couro cabeludo. A pele do nosso corpo, ela tem uma barreira, e nesta barreira existe um manto hidrolipídico, e muitas vezes, em algumas condições de alopecia, como as alopecias cicatriciais, e às vezes nos tratamentos quimioterápicos, esse manto hidrolipídico reduz, e isso deixa o couro cabeludo sensível, irritadiço, com coceira, descamativo. Então, oferecer conforto com shampoos suaves e hidratantes é algo que é muito bem-vindo. Massagens no couro cabeludo, que também ajudem com óleos vegetais e óleos essenciais também podem ser bem-vindos para dar conforto no couro cabeludo do paciente. Não basta o paciente já estar sem cabelo por causa da quimioterapia, se a gente puder dar conforto melhor. E se esse paciente ainda vem a usar uma prótese capilar, essa prótese abafa, irrita e tem atrito com o couro, isso se faz ainda mais relevante. Esse cuidado com o bem-estar do couro cabeludo, com a pele do couro cabeludo. Quem é atópico, e eu falo isso porque eu cresci com um quadro de atopia de pele, sabe que quanto mais a pele está seca, mais irritado o paciente fica. Não é a pele só que fica irritada, o paciente também fica irritado. Ele também fica desconfortável. Então, um hidratante é simples. Você está irritado porque tua pele está irritadiça, porque ela está ressecada. Você passa um hidratante, a tua irritação, a irritação mental, psicológica, ela diminui. E para um paciente com câncer, todo conforto ele é muito bem-vindo, inclusive a cuidar da condição do couro cabeludo. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês.